Primeiro, meu boa noite a Thaís Arbex em Brasília. Oi, Thaís. Raquel Landim, boa noite. Estamos aqui com Maurício Moura, presidente do Instituto Ideia, vai nos ajudar a tratar justamente dessas questões de renovação do Congresso. Caio Junqueira, nosso especialista em articulações da política, como ela é também. Vamos então, em primeiro lugar, tratar desse assunto. Congresso, renovação, parlamento, bancadas. A gente começa tratando dessas possibilidades de renovação nas próximas eleições. A reportagem a gente confere agora e a gente volta para a análise. Se ainda é incerto que a eleição presidencial acabe já no próximo domingo, os nomes que ocuparão as cadeiras do Congresso, por sua vez, já serão conhecidos após as 5 horas do dia 2 de outubro. E, ao que tudo indica, teremos a menor renovação de nomes da história do parlamento brasileiro. O número de candidatos à reeleição está acima da média dos últimos pleitos. Na Câmara, 87% dos atuais deputados vão tentar a reeleição. Já no Senado, em que 27 senadores estão em final de mandato, 45% buscam se manter no cargo. Um fator fundamental inicial, que é o orçamento secreto. Sobretudo deputados que têm se valido desse expediente, dispõem de recursos que tornam desigual a sua participação no processo eleitoral comparado aos que não possuem. Partidos, quando dispõem de mais recursos do fundo eleitoral, vão privilegiar candidatos que já têm mandato, vão privilegiar candidatos que já têm, portanto, uma vantagem competitiva em relação àquele que é um novato. Segundo 2 levantamentos, os partidos que hoje possuem as maiores bancadas tendem a ampliar seu espaço no parlamento. O PL, que hoje conta com 77 deputados, de acordo com as previsões, pode chegar ao número de 81 cadeiras. Já a federação, que une PT, PCdoB e PV, tem a estimativa de contar com até 77 vagas no Congresso. 2 motivos explicam esse aumento. Primeiro, a necessidade de sobrevivência dos partidos que precisam atingir a cláusula de desempenho para ter direito aos fundos partidário e eleitoral, bem como acesso ao tempo de rádio e TV. Segundo, a mudança na distribuição das sobras eleitorais. As vagas que não são preenchidas pelos critérios de proporcionalidade. Agora, os candidatos precisam obter ao menos 20% do quociente eleitoral e os partidos têm de alcançar no mínimo de 80% desse total para garantir a eleição dos candidatos. Ficarão de fora, não do exercício parlamentar, mas não terão direito ao fundo partidário, não terão direito ao fundo, não terão direito a tempo de TV e somente poderão acessar o fundo parlamentar naquela verba de 5% que é distribuída por todos os partidos, ou seja, virtualmente sem recursos para fazer política. Assim, o eventual insucesso de candidatos à reeleição tende a ser decorrente do baixo desempenho de seus partidos, especialmente os pequenos e médios, e não por conta dos desempenhos individuais nas urnas. Maurício, no fundo, então, a gente já sabe quem vai governar o Brasil. Bom, primeiro, boa noite. Obrigado por estar aqui. Eu acho que essa eleição da Câmara ela tem uma característica de altíssima previsibilidade, né? E até finalmente, né? Nós estamos tratando de política, a gente está sempre com um ponto de interrogação grato. Obrigado, Maurício. Não, e a gente, na estimativa que foi mostrada aí na matéria, a gente basicamente olhou 4 variáveis, né? A primeira é se o candidato está indo para uma reeleição, que no Brasil é um preditor enorme de êxito, né? O segundo, a gente olhou os dados de recursos financeiros, né? A alocação do fundo eleitoral, e esse ano isso ajudou a gente, porque o fundo eleitoral foi alocado antes do que nos anos anteriores, e as doações individuais que os candidatos receberam. O terceiro ponto, a gente fez uma varredura e a gente olhou um a um os mais de 10.500 candidatos à Câmara. A gente olhou o nível de seguidores em redes sociais e o nível de engajamento, né? Porque isso também, em 2018, isso foi muito importante para a configuração da Câmara. E, por último, eu fiz um estudo, estado a estado, da capacidade do partido atingir esse coeficiente que foi mencionado. Os 20% ali. E quando a gente olhou candidato a candidato, né, o cenário é bastante óbvio, né? A gente tem 2 partidos que devem ter, né, devem eleger a maioria, então, como eles mostraram, o primeiro e o segundo lugar em termos de deputado, que são o PP e o PL, o PP do Arthur Lira e o PL, e o PT também crescendo, né, o número de deputados. Então a gente vai ter esses 3, né, o PT,
PL e PP como os maiores vencedores aí dessa eleição. O que significa isso para a política, Thaís? William, antes de responder sua pergunta, trago uma informação nova. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, está revendo as projeções dele para baixo. E por quê? A gente colocou na nossa reportagem que a ideia de Valdemar era chegar até 81 deputados federais eleitos. Eles trabalhavam na prática ali com 74. Hoje a bancada atual tem 76, depois da janela partidária que houve as trocas. Mas ele reviu essas projeções e está trabalhando agora com 65 deputados. E por quê? Porque ele aponta 2 fatores principais. A baixa de candidaturas consideradas chaves, eles tiveram candidaturas barradas pelo TSE, Arruda, aqui no Distrito Federal, por exemplo, candidato a deputado federal, e ontem o candidato que liderava as pesquisas ao governo de Sergipe. A avaliação é que as decisões do TSE tendem a influenciar nesse resultado final, porque seriam puxadores de voto. E mais do que isso, um ponto que Maurício já colocou, qual é? O fato dos recursos do fundo serem menores nesse ano. Eu fiz agorinha, antes de entrar no estúdio, uma comparação. Em 2018, por exemplo, Capitão Augusto, que hoje é o vice-presidente do PL, na época o partido era PR, né? Ele recebeu mais de 2 milhões de reais do partido para a eleição à Câmara dos Deputados. Nesse ano, ele recebeu 500 mil reais. Então, baixas de candidaturas e falta de recursos, PL, Valdemar da Costa Neto refazendo as suas contas aí para eleger deputados, mas mesmo assim uma boa bancada. Obrigado pelo detalhamento, mas dialogando contigo, não muda o quadro geral. Não muda o quadro geral, exato. E o que isso significa, Caio? Bom, significa que se tradicionalmente nas eleições a gente observa a disputa pelo executivo, de uns anos para cá, principalmente desde a crise de 2015, 2016, que levou ao impeachment da Dilma, e conforme o Congresso passou a avançar sobre os recursos federais, a eleição para o Legislativo passou a ser tão importante quanto a do Executivo para a gente definir quem que manda de fato no país. E quem que manda de fato a partir de domingo à noite? Eu penso que hoje é um poder muito mais compartilhado do que há 10 anos. Ok. Né? Quando eu me mudei para Brasília em 2010, era intensa a previsibilidade das coisas. Né? Fui cobrir Congresso, o Palácio do Planalto mandava completamente, cooptava deputados e senadores tranquilamente, sem qualquer... põe o mapa na mesa, libera a emenda aqui, dá o cargo aqui. Hoje não é assim. Hoje, esse resultado de domingo, e a gente tem uma apuração, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, essa formação de um novo partido, obriga o presidente eleito a ir buscar o Congresso. Não é mais o Congresso que busca o presidente eleito. Deixa eu passar a palavra para a Raquel. O Maurício está me pedindo a palavra também, Raquel? Ou passamos primeiro ao Maurício? Não, pode falar, Maurício. Eu só queria fazer o ponto que esse, para mim, eu concordo plenamente com o que ele falou, tem uma dicotomia cognitiva no país, porque a opinião pública ela não entende a relevância da Câmara Federal. É assustador que há uma semana da eleição a gente tem mais de 90% dos eleitores que não decidiram o voto para deputado e provavelmente 3/4 dos eleitores vão decidir nas últimas 48 horas. Eu acho que isso merece uma reflexão sobre o Brasil, porque a gente tem um grau mega importante, a participação hoje da Câmara Federal na decisão orçamentária do país é desproporcional à atenção que a opinião pública dá para a eleição e depois para cobrar, né, os deputados. Nós fizemos essa pegadinha aqui no WW, Maurício. Nós pedimos ao nosso público que em volta disse às pessoas quem se lembrava em quem votou para deputado em 2018. O retorno que a gente recebe do nosso público fiel foi o seguinte: de fato, poucos entre nós se lembram quem colocou lá na Câmara dos Deputados em 2018, Raquel. É que eu tenho uma discordância do Caio em relação a isso. Ele vê isso como um empoderamento do Congresso e um ponto positivo. E eu acho que essa captura do orçamento ela é muito negativa, porque ela tira do Poder Executivo a capacidade de execução de política pública, de realmente decidir a realocação. É um dado da realidade só, não vejo como... Aí eu concordo contigo, né? Que quem elege a eleição majoritária que deve determinar que uma eleição debate, o eleitor, em princípio, está escolhendo um projeto de país.
ao eleger um presidente da República para governar junto com o Congresso. Mas eu não vejo como positivo, eu vejo como um dado da realidade. Eu acho que esse Congresso é exemplo do que já aconteceu em outros governos, só que dessa vez talvez mais, por conta de orçamento secreto e por conta do fundão eleitoral, vai ser um Congresso muito difícil para o próximo presidente, onde ele vai ter que compor... Eu queria passar esse ponto para a Thaís, isso que você levantou. Me parece essencial a gente pensar que no domingo à noite, vamos supor que a gente vá para um segundo turno na corrida presidencial, mas a gente já sabe perfeitamente qual é a correlação de forças na Câmara. Sem a Câmara, ninguém governa, Thaís. E aí, William, eu acho que a gente tem que colocar de cara essa apuração que o Caio nos trouxe hoje, dessa possível fusão de União Brasil e PP. Aí a gente vai ter não só um partido expressivo, forte, mas o que a gente vai ter de cacique para negociar com o próximo governo, seja ele qual for, é muito impactante, né? Se você pensar quem são as figuras que mandam nessas duas siglas hoje, que estão na... Essa articulação. Bom, nesse exato instante, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está jantando com o vice-presidente do União Brasil num hotel em Maceió, com o Antônio Rueda. Ao longo dessa semana, o Rueda esteve em Teresina, com o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, então, e em Brasília também, né? Então, muitas conversas ao longo dos últimos dias. Eles querem fazer a maior bancada, o partido mais poderoso do Brasil, e para ser o partido mais poderoso do Brasil, precisa ter a maior bancada da Câmara e do Senado. Então, eles estão projetando 115 deputados na Câmara, que é a projeção, a estimativa de 65 do União Brasil, que seriam eleitos no domingo, e mais 40, 50 do PP. E no Senado, 30 senadores. E com isso, você reelege o Arthur Lira, você obriga tanto o Bolsonaro ou o Lula eles são obrigados a sentar para conversar, projetam 30 senadores no Senado, não a partir de eleição, mas a partir de migração, porque no Senado não vale a regra da fidelidade. Então já há conversas com os senadores, com o mandato, para chegar até 30. E lá lançar o Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, que tenta a reeleição nesse domingo lá no Amapá. Então, um projeto de poder, controla o Congresso, obriga tanto o Bolsonaro ou o Lula a negociar com eles. Não dá para ter um projeto. E mantém-se aí também as emendas de relator. Caio, claro. Só uma dúvida, eu fiquei curiosa na hora que você estava falando. Quando começa essa negociação, ela é uma reação à perspectiva de Lula voltar à presidência ou não? Não, na verdade, na montagem do União Brasil, o PP participou. O PP namorou a possibilidade há mais de um ano, de integrar, de ser uma fusão PSL, DEM e PP. Só que tinha uma questão que o DEM e o PSL não queriam que o candidato fosse o Bolsonaro, então o PP saiu. E agora, de 10 dias, de 2 semanas para cá, isso retorna. Retorna com esse cenário do Lula favorito e, de certa maneira, assim, eu vejo como... Não vou usar um enquadro, um emparedamento, mas você monta uma situação que não tem como o Lula... se o Lula ganhar, não sentar com os caras. É interessantíssimo porque você está se referindo diretamente a fatores de poder. O essencial, se a gente fala de um grupo desse tamanho dentro da Câmara, é saber que grau de controle os chefes desse grupo têm sobre esse grupo. Vocês têm uma ideia disso? Só para fazer um complemento ao teu ponto, mais de 85% dos eleitores não lembram quem votou para deputado, e o mais incrível é que no final do primeiro ano, 75% não lembram. Então, no final do primeiro ano? É assustador essa eleição. E o deputado é o verdadeiro representante do povo? Pois é, então para mim isso é um dos maiores problemas da democracia brasileira, por vários aspectos. Em relação só para te contar, eu acho que o PP deve eleger mais do que o União Brasil, em termos de deputados, pelas projeções. Mas o mais incrível ainda disso, só para fazer o ponto aqui da minha área de opinião pública, é que quando a gente pergunta quem é o presidente da Câmara, é 1/3 do país que sabe nomear assim espontaneamente. E é a pessoa que tira o impeachment da gaveta. Exatamente. Então, assim, é desproporcional o poder, a importância com o grau de conhecimento da opinião pública. Eu acho que também é resultado dessa... Agora, deixa esse ao ponto, ao qual os nossos analistas se dedicam sempre. Entender que grau de comando e controle esses caciques do Centrão têm sobre sua tropa. A minha experiência é que, assim, comparando com outros países, o Brasil é muito mais complexo de ter controle, né? Porque, assim, são somatória de projetos individuais, né?
Isso é uma coisa que quando eu vou explicar o parlamento brasileiro fora, é uma das coisas mais difíceis de explicar, porque é uma somatória de caciques. Já foi maior. Já foi maior, é verdade. Quando a gente pega, e acho que a academia estuda bastante isso, como que você mede isso? Você mede isso como como que, eu acho isso muito legal, eu particularmente, porque é a área da minha vida. Você pega em cada votação no Congresso Nacional, como que o líder da bancada indicou, e se a tropa seguiu. Mas não é essa figura que está desaparecendo, o líder da bancada? Sim, há 10 anos, por exemplo, quando eu me mudei para Brasília, em 2010, essa taxa era de 90%, 92%. E aí, conforme o Congresso foi ganhando força, o presidente foi se fragilizando, ele foi também fragilizando os líderes e obrigou o Palácio do Planalto a fazer negociações pontuais, porque as bancadas foram se dividindo em relação a uma orientação. Você teve um impeachment, e aí a Dilma cai ou não cai? Então, conforme o Palácio foi se fragilizando, esse controle passou a ser muito mais difuso. Esse ponto é essencial para o nosso público. Posso... Mas, claro, Caio, só fazer um ponto também... Só um segundo, Thaís. Maurício, Só fazer um ponto, também criou-se as bancadas ruralistas, criou um tipo de bancada que não segue a orientação partidária, que é super interessante também. Mas às vezes nem sequer as bancadas temáticas. Exatamente, isso começou a aparecer. Exato, mas elas também são difusas. Thaís, como é que se movimenta o parlamento com esse grau de fracionamento? O que é interessante é que ainda existem alguns partidos que você tem deputados que são cumpridores de ordem. Acho que eu colocaria, não sei se o Caio concorda, mas eu colocaria aqui o Republicanos como um partido que é muito seguidor de ordem. Você raramente vê uma traição numa votação, mas aí a gente tem que olhar agora, por exemplo, para o PL, que sempre foi um partido tido como um partido que tem dono. Dono, Valdemar Costa Neto, o antigo PR. Valdemar dava uma ordem, essa ordem era seguida. Só que na janela partidária, o que aconteceu? Com o ingresso do presidente Jair Bolsonaro, você atrai aqueles deputados que antes eram do PSL e que não têm essa disciplina, que não têm esse olhar. Eu acho que aí que a gente vai ter que olhar. Se Valdemar da Costa Neto, elegendo uma bancada tão grande, vai conseguir ter controle sobre essa bancada, que em 2018 chegou aqui com uma bancada do celular, do YouTube, das redes sociais. Então, você vai ter uma contradição bastante grande num partido que sempre foi símbolo de ter soldados, de seguir o que mandava o cacique. Vai depender do presidente eleito. Se o Bolsonaro for eleito, essa bancada vai seguir super alinhada ao Palácio do Planalto. Se o Lula ganhar, muito provavelmente os bolsonaristas do PL, em algum momento, serão os dissidentes e vão procurar outro lugar. Como a gente viu no PSL, aquele racha logo no início que acabou com o partido, né? Que foi isso que aconteceu. Você viu a divisão explícita, Liz, você viu a real política que o Caio sempre fala e os novatos se rebelando e o partido, no fim das contas, não conseguiu se sustentar e virou União Brasil. Raquel? Mas o que vai ser interessantíssimo de observar, se o Lula ganhar, é como é que ele vai lidar com esse novo cenário. Porque sempre durante essa campanha toda, quando ele se refere a um possível novo governo dele, ele olha sempre para trás. Como ele agiu, como ele se comportou, como ele costurou, como ele fez o seu governo. E ele conta com ele ser um presidente forte e com a capacidade de interlocução que ele tinha com todos esses líderes. Se naquela época já era difícil e José Dirceu teve que montar ali todo aquele esquema que ficou conhecido como mensalão. E era uma época, como o Caio disse, em que você ainda tinha líderes que eram mais fortes. Imagina agora. Tinha liderança e disciplina. Com essa fratura imensa e com o orçamento fora das mãos do Executivo. O orçamento está na mão do Congresso. Mas, Raquel, desculpa te interromper, mas eu acho que tem uma coisa que a gente não pode desconsiderar. A promessa da Rosa Weber de julgar o orçamento secreto tão logo passe a eleição. Justamente deixando para o Supremo, porque se o Lula ganhar, cria ali um obstáculo político, ele não pode chegar para negociar uma governabilidade falando... Como que ele vai negociar uma governabilidade falando eu vou retirar poder de vocês? Eu tenho a impressão, Caio, que esse julgamento ele
tem uma tendência independentemente de quem for eleito presidente. E a tendência é acabar com o orçamento secreto, certo? Agora, deixa eu puxar um ponto, Thaís, que você levantou, que me parece interessante, sobretudo agora que nós estamos nessa ansiedade dos nomes que saem consagrados das urnas no domingo à noite, especificamente os nomes que saem consagrados para a Câmara e para o Senado. A Thaís mencionou, em 2018, o surgimento de uma parcela de parlamentares que vem de redes sociais, que vem de uma, digamos, de uma onda disruptiva que fez pessoas com baixo nível de conhecimento e nenhuma atividade na política alcançarem 1 milhão de votos, 1 milhão e tantos de votos. Que espaço tem para isso esta vez? Pouquíssimo espaço. Em primeiro lugar, isso é um fenômeno global, né? Em vários lugares esses partidos surgiram e estão perdendo poder. Na Espanha, na França, na Itália. E segundo, que agora a quantidade de recursos que os atuais parlamentares têm para a reeleição, os recursos que a gente sabe, né? E os recursos do orçamento secreto das emendas é desproporcional. Eu até brinco que essa eleição, acho que o título dela é o Império Contra-Ataque, porque é muito forte a presença. Gostamos. Nós quatro que estamos sempre na roda e sempre ficamos satisfeitos com as contribuições que os nossos convidados trazem, gostamos. O Império Contra-Ataque. Ou seja, o uso da máquina supera o uso das redes sociais, é isso? Sem dúvida. Isso já aconteceu na eleição municipal, isso não é um fenômeno. Vai acontecer na eleição de governador, eu até arrisco aqui dizer que a gente vai ser o maior grau de continuidade de governadores desde 98. Uhum. Vai acontecer na Câmara. Quantos, Maurício, você se arrisca? Nossa estimativa é entre 18 e 22. E mais ou menos 10 a 12 no primeiro turno. É alto isso? É altíssimo. Se você perguntar, todos os governadores, tirando São Paulo, que se propuseram a reeleição, estão liderando pesquisa. Mas, você falou o Império Contra-Ataca. A gente pode, se a gente considerar que em 2018 muitos outsiders, já em 2016, o que aconteceu com os dois grandes outsiders da política brasileira nos últimos 5 anos? João Dória e Sérgio Moro. Mas eles não estão em eleição proporcional. Ah, sim. Não, o Moro está. Não, o Moro tentou ser candidato a presidente. Sim, porque o Império Contra-Atacou já antes do processo eleitoral, aniquilando qualquer chance desses dois personagens, mas eu me lembro de cabeça que tem mais, eu não vou lembrar agora, mas tem mais outsider. Mas agora ele está falando do fim do filme, da consolidação. Não, e assim, olha só que interessante, um fenômeno global, tá, William? A gente viu que a pandemia ela deu protagonismo aos gestores locais, prefeitos e governadores. E a gente teve uma onda de reeleição de prefeitos no Brasil em 2020, agora a gente vai ter uma onda de reeleição de governadores. Eu só queria fazer um ponto sobre o Senado. O Senado talvez é a eleição mais complexa para mim, porque ela reúne o baixo engajamento que as pessoas têm, porque chega com 80% de indecisos na última semana, como se fosse quase uma eleição de deputado. É uma eleição majoritária, mas é uma eleição majoritária de um turno só, que também introduz uma complexidade. Mas o que eu reparei esse ano é que a gente terão muitos ex-governadores serão eleitos senadores. Quando a gente olha as pesquisas por estado, os ex-governadores, pelo recall, pela força política, pela musculatura, a gente vai ter um Senado aí ocupado por ex-governadores, e eu posso citar vários exemplos aqui. Gente, uma ótima sugestão sua para a gente ir arredondando a nossa conversa, começando por você, Thaís. Se a gente observar o importantíssimo papel que o Senado e o seu presidente tiveram no imbróglio político dos últimos nos últimos 2 anos, sim. A ponto da gente brincar aqui no WW, dizer que o Brasil inventou o semipresidencialismo com 2 primeiros ministros, o presidente do Senado e o presidente da Câmara. O que isso você coloca nas suas análises políticas como antevisão do que virá? Acho que mais no Senado vai depender muito do presidente eleito, porque a renovação nesse ano no Senado ela é menor, né? 1/3 só do Senado está disputando a cadeira. Então, a gente já tem senadores ali que seguirão nos seus mandatos, e o que a gente vê é uma articulação já bastante forte de Rodrigo Pacheco para continuar à frente da presidência da Casa e do Congresso Nacional. E acho que esse movimento, como que o Senado vai se comportar, se ele vai ser majoritariamente Palácio do Planalto ou oposição, vai depender muito dessa eleição, porque a gente viu, principalmente no último ano, né, se a gente contar a CPI da pandemia, a gente viu uma forte reação do Senado ao Palácio do Planalto.
A gente pode colocar aí, por exemplo, eleição do TCU, que teve outras questões, mas Bolsonaro teve derrotas importantes no Senado. Então, menos a Câmara, mas mais o Senado, acho que o Senado vai esperar. Talvez ele se acomode um pouco melhor em relação a uma composição com o Palácio do Planalto, se a gente considerar uma eleição do PT. Obrigado. E aí, se vier Bolsonaro, acho que a gente pode ver um pouco do que já vinha acontecendo. Obrigado por enquanto. Thaís, alguma observação? Senão eu vou para o intervalo. Não, posso fazer, mas pode ir para o intervalo também. Não, eu penso que... Minha escolha é a teu favor. Ah, tá bom. Não, contanto que seja breve. Tá, se o Bolsonaro for reeleito, as coisas não vão mudar muito, né? É orçamento secreto, já tem essa expertise desses 4 anos. Expertise é uma palavra complicada, se o Lula né, for Tecnologia instalada. Se o Lula for eleito, ele vai abrir a esplanada para os partidos. Vai ser aquele modelo clássico de construção de governabilidade. Bom, arredondando, Thaís, muito obrigado. Sexta-feira você está indo para casa mais cedo hoje, né? Para casa, né? Claro. Mãe de família, né, William? Obrigado, boa noite. E a gente, tem um fim de semana agitado aí para nós. Maurício Moura, presidente do Grupo Ideia, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa roda. Raquel e Caio, até já.